O gerente do restaurante agarrou a cadeira de rodas de Victoria e começou a empurrá-la em direção à saída. Senhora, eu vou ter que pedir a você para sair. Você está perturbando nossos convidados. Victoria Chen agarrou seu bebê chorando mais apertado contra seu peito. Cada pessoa no restaurante estava observando. Seu rosto queimava de humilhação. Eu estou me encontrando com alguém, ela conseguiu. Eu tenho uma reserva. Não mais, você não tem. Foi quando uma voz de homem cortou o silêncio como um trovão. Tire suas mãos da cadeira de rodas dela, agora mesmo. Nathan Cole tinha vindo aqui esperando outro encontro às escuras desajeitado. Ele nunca esperou se apaixonar nos próximos 30 segundos. Mas o que ele fez a seguir? Ninguém naquele restaurante viu isso chegando. Antes de continuarmos, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Nós adoramos ver quão longe estas histórias viajam. Nathan Cole sentou-se sozinho à mesa 12 no mais chique restaurante de carnes em Austin, Texas, verificando seu relógio pela quinta vez. 7h45 em uma noite de sábado. Seu encontro às escuras estava 15 minutos atrasado. Ele puxou seu telefone e começou a digitar uma mensagem para sua filha. Lily, eu tentei. Ela não está vindo. Posso ir para casa agora? Seu polegar pairou sobre o botão de enviar. 3 anos. 3 anos desde que o câncer levou sua esposa Mia. 3 anos de luto tão denso que às vezes ele esquecia como era respirar sem dor. 3 anos de sua filha de 10 anos o vendo desaparecer, pedaço por pedaço, até a semana passada, quando ela finalmente teve o suficiente. Pai, Lily tinha dito, em pé na frente dele com os braços cruzados e a expressão teimosa de Mia em seu rosto. Mamãe estaria realmente brava com você agora. Nathan tinha levantado os olhos de seu computador. O quê? Você prometeu a ela. No hospital. Eu ouvi você. Sua garganta tinha apertado. Lily, você prometeu que continuaria vivendo. Você prometeu que seria feliz novamente. Você está quebrando sua promessa, pai. E então ela lhe entregou um pedaço de papel com um nome e um número de telefone. Victoria Chen. Sábado, 7h30 p.m. Não estrague isso. Onde você conseguiu isso? Nathan tinha perguntado. Tia Rebecca arranjou. Eu a fiz. Lily, eu não posso simplesmente... Você pode, você vai. Eu já disse sim para ela por você. Então aqui estava ele, 42 anos, viúvo, dono de uma empresa de paisagismo, sentado no restaurante onde ele deveria celebrar seu 10º aniversário com Mia, esperando por uma estranha, e sentindo-se o maior impostor do mundo. Seu telefone vibrou. A mensagem de Rebecca. O nome dela é Victoria. Ela é incrível. CEO de sua própria empresa de tecnologia. Além disso, não surte, mas ela usa uma cadeira de rodas. Acidente de carro 5 anos atrás. Ela está nervosa que você desista quando a vir. Por favor, não seja esse cara, Nathan. Nathan encarou a mensagem. Uma cadeira de rodas. Ele pensou em Mia no final. A cama de hospital, as máquinas, o jeito que ela apertou a mão dele e disse: prometa-me que você não vai virar um daqueles viúvos tristes que esquece como viver. Ele respondeu: eu não sou esse cara. Rebecca, eu sei. É por isso que eu a escolhi para você. O restaurante zumbia com conversas e tilintar de copos. Nathan endireitou sua gravata. A que Lily tinha escolhido esta manhã, dizendo que o fazia parecer menos um batata triste, e esperou. 8 horas. Ainda sem Victoria. O garçom veio novamente. Senhor, gostaria de pedir enquanto espera? Apenas água, obrigado. Claro. A mandíbula de Nathan apertou. Ela não estava vindo, ninguém estava vindo. Isso era estúpido. Ele era estúpido por ter esperança. A porta da frente abriu e tudo parou. Victoria Chen entrou no Del Friscos com o coração batendo forte contra suas costelas e seu filho Marcos, de 14 meses, amarrado ao peito em um canguru. Ela tinha 32 anos, CEO de uma startup de tecnologia que ela havia construído do nada,
valendo mais dinheiro do que a maioria das pessoas veria em uma vida. E agora, ela queria desaparecer no chão. Cada cabeça no restaurante se virou para ela. Ela sabia o que eles viam. Uma mulher em uma cadeira de rodas, vestido caro, bebê dormindo, chegando sozinha a uma churrascaria de luxo, onde crianças não existiam e cadeiras de rodas eram um inconveniente. O sorriso da recepcionista vacilou. Senhora, você tem uma reserva? Chen, Victoria Chen, mesa para dois, 7h30. Você está... A recepcionista olhou para o bebê. Você está bem atrasada. Minha babá cancelou. Emergência de última hora. Eu vejo. Victoria sentiu suas bochechas queimarem. Ela sabia o que aquele eu vejo significava. Ela tinha ouvido isso 1000 vezes de 1000 maneiras diferentes. Eu vejo que você não conseguiu encontrar alguém para cuidar de seu filho. Eu vejo que você achou apropriado trazer um bebê aqui. Eu vejo que você vai ser um problema. Meu encontro ainda está aqui? Victoria perguntou, mantendo sua voz firme por pura força de vontade. Homem alto, provavelmente parece desconfortável. A recepcionista verificou sua lista. O Sr. Cole está na mesa 12. Mas, senhora, devo mencionar que não temos cadeiras altas. E nosso salão de jantar não é exatamente adequado para crianças. Ele está dormindo. Ele vai continuar dormindo. Eu só preciso de 15 minutos. 15 minutos para conhecer este homem. 15 minutos para provar que eu ainda posso fazer coisas normais como sair em encontros. 15 minutos antes que minha vida inteira desmorone novamente. A recepcionista hesitou, então forçou um sorriso. Por aqui. Victoria passou em sua cadeira de rodas por mesas de casais e jantares de negócios e celebrações de aniversário. Ela sentiu os olhos deles acompanhando seu movimento. Ouviu os sussurros. É um bebê? Quem traz um bebê para o Del Friscos? Ela está em uma cadeira de rodas. Ela manteve o queixo erguido. Ela havia aprendido esse truque anos atrás. Pareça confiante mesmo quando você está morrendo por dentro. Especialmente quando você está morrendo por dentro. A mesa 12 apareceu e a respiração de Victoria falhou. O homem sentado lá estava observando-a se aproximar com uma expressão que ela não conseguia ler. Início dos 40, cabelo escuro com prata nas têmporas. Olhos verdes que pareciam cansados e gentis ao mesmo tempo. Bonito daquele jeito gasto, envelhecido, que vinha de anos de trabalho ao ar livre. Ele não desviou o olhar quando viu a cadeira de rodas. Ele não se encolheu quando viu o bebê. Ele apenas se levantou. Ele se levantou para ela. Victoria. Sua voz era quente, mais profunda do que ela esperava. Nathan! Ela parou na beira da mesa, de repente consciente de quão ridícula ela devia parecer. Eu sinto muito pelo atraso. Eu sinto muito por ter trazido... Ela gesticulou para Marcos, ainda dormindo contra seu peito. Minha babá teve uma emergência. A mãe dela caiu. Eu não podia simplesmente cancelar, porque eu já cancelei 3 vezes. E eu pensei que talvez ele dormisse durante tudo. E eu sei que isso é insano. Eu sei que pareço insana. E você pode absolutamente ir embora agora. Eu iria embora agora mesmo se eu fosse você. Eu correria. Eu iria... Ei! Nathan levantou uma mão. Respire. Victoria parou de falar. Nathan olhou para o bebê. Olhou para ela. Um pequeno sorriso cruzou seu rosto. Ele é bonitinho. Qual é o nome dele? Victoria piscou. O quê? O bebê. Ele tem um nome? Ou você o chama apenas de o motivo do meu atraso? Uma risada surpresa escapou dela. Marcos. O nome dele é Marcos. Marcos. Nathan assentiu. Bom nome. Forte. Minha filha vai ficar com ciúmes por não ter um nome forte como Marcos. Ela ficou com Lily. Lily é linda. Diga a ela isso. Ela queria se chamar Trovão quando tinha 6. Victoria sentiu algo se soltar em seu peito. Isso não era o que ela esperava. Ele não era o que ela esperava. Nathan puxou a cadeira em frente a ele e então parou. Espere, isso é idiota. Você não precisa... Ele empurrou a cadeira para o lado, em vez disso, criando espaço para sua cadeira de rodas na mesa. Lá.
Melhor, ele não precisava fazer isso. Eu quis. Victoria se posicionou, colocando-se de modo que Marcos estivesse ligeiramente protegido do resto do restaurante. Nathan sentou-se novamente e, por um momento, eles apenas se olharam. Então Nathan disse: encontros às escuras são estranhos. O pior. Minha filha de 10 anos me fez vir hoje à noite. Minha assistente me fez. Ela disse que eu estava virando um eremita e assustando os estagiários. Nathan riu, uma risada de verdade, não do tipo polido que as pessoas usam quando estão desconfortáveis. Há quanto tempo você tem sido um eremita? Desde que Marcos nasceu, então 14 meses. Eu te venci. 3 anos. Victoria inclinou a cabeça. Rebecca mencionou, sinto muito, sobre sua esposa. A expressão de Nathan mudou, suavizou, doeu. Mia câncer. Ela lutou como um inferno por 2 anos, mas ele balançou a cabeça. Quer saber? Não vamos começar com as coisas tristes. Me conte outra coisa. Me conte algo bom. Algo bom? Sim, algo que te fez feliz hoje. Qualquer coisa. Victoria pensou nisso. Seu dia tinha sido um desastre. A tentativa de aquisição hostil em sua empresa. A reunião do conselho, onde 3 homens a interromperam por 1 hora direto. A babá cancelando, o momento em que ela quase deu meia volta no estacionamento e foi para casa. Mas então ela pensou sobre mais cedo. Muito mais cedo. Esta manhã, ela disse. Marcos disse sua primeira palavra. Não mamãe, não papai. Ele olhou direto para mim, muito sério, e disse não. Nathan sorriu. Um homem que sabe o que quer. Ele tem dito isso o dia todo. Eu perguntei se ele queria café da manhã. Não. Eu perguntei se ele queria seu ursinho de pelúcia. Não. Eu perguntei se ele me amava. Não. Parece um futuro CEO. Ele pega isso para mim. Eu acredito nisso. Eles estavam ambos sorrindo agora. Realmente sorrindo. E Victoria percebeu de repente que ela não conseguia se lembrar da última vez que ela tinha sorrido assim com alguém que não fosse Marcos. Nathan abriu seu menu. Então, o que é bom aqui? Eu nunca comi aqui, embora eu tenha estado sentada nesta exata cadeira por 45 minutos. Victoria começou a responder. E então o gerente do restaurante apareceu à mesa deles. Seu crachá lia Gregory Whitman, gerente geral. Ele tinha entre 50 e poucos anos, cabelos prateados, com o tipo de expressão apertada que sugeria que o mundo o estava constantemente desapontando. Eu sinto muito, ele disse sem parecer arrependido em nada. Mas nós recebemos reclamações. O estômago de Victoria caiu. Reclamações? Nathan perguntou. Sobre o... Gregory gesticulou vagamente para Marcos. A criança. Ele está dormindo, Victoria disse baixinho. Seja como for, o Del Friscos mantém um certo padrão. Não somos um estabelecimento familiar. Outros convidados estão preocupados com potenciais interrupções. Os olhos de Nathan se estreitaram. Potenciais interrupções? Ele não fez um som. Senhor, estou falando com a senhora. A senhora tem um nome. Tenho certeza que sim. Gregory voltou-se para Victoria com um sorriso fino. Senhora, eu vou ter que pedir a você para terminar sua noite em outro lugar. Nós vamos compensar o que quer que você tenha pedido até agora. Victoria sentiu a familiar queima de humilhação subindo por seu pescoço. Isso já havia acontecido antes. Aconteceria novamente. Toda vez que ela tentava existir em espaços que não eram projetados para pessoas como ela, deficiente, mãe solteira, recusando-se a esconder, alguém estava lá para lembrá-la de que ela não pertencia. Ela começou a alcançar suas rodas. Apenas vá embora. Não faça uma cena. Não dê a eles a satisfação. Mas a voz de Nathan cortou seus pensamentos. Não, Gregory piscou. Sinto muito, ela não vai sair. Nathan levantou-se todos os seus 1,88 m. Nós temos uma reserva. Nós não pedimos ainda. E da última vez que verifiquei, não há lei contra trazer um bebê dormindo para o jantar. Senhor, isso não é sobre legalidade. Você está certo.
É sobre você estar desconfortável. E isso é um problema seu. Eu vou ter que pedir a você para abaixar sua voz. Então pare de me dar razões para aumentá-la. Victoria observou este homem, este estranho que ela conhecera há 5 minutos, defendendo-a, lutando por ela, quando o pai de Marcos nem sequer se incomodou em ficar para o nascimento. Quando seus próprios pais haviam sugerido que ela reconsiderasse suas opções após o acidente, porque quem a iria querer agora? Nathan ainda estava falando. E se você tem um problema com uma mãe tentando jantar com um bebê que não está incomodando ninguém, talvez seus padrões precisem de algum trabalho. O rosto de Gregory tinha ficado tenso, frio. Senhor, eu vou ter que pedir a vocês dois para sair. Ok. Nathan puxou sua carteira. Nós vamos sair, mas eu quero seu nome, o nome de seu gerente e seu contato corporativo, porque eu vou garantir que todos saibam que o Del Friscos discrimina mães com bebês. Isso não é. E se você sequer pensar em tocar na cadeira de rodas dela para escoltá-la para fora, eu prometo, você vai se arrepender. A mão do gerente, que estava alcançando a cadeira de Victoria, congelou. Eu não ia. Sim, você ia. Silêncio. O restaurante inteiro estava observando agora. Gregory recuou. Eu farei com que alguém traga sua conta. Não há conta. Nós não pedimos nada. Você cuidou disso. O gerente se afastou, rápido, como se não pudesse se afastar o suficiente do olhar de Nathan. Victoria sentou-se lá, coração batendo, observando o homem à sua frente lentamente soltar os punhos. Desculpe, Nathan disse. Eu geralmente não perco a calma assim. Ele não precisava fazer isso. Sim, eu fiz. Você nem me conhece. Eu conheço o suficiente. Ele sentou-se novamente, então riu. Um som curto e incrédulo. Deus, que desastre. Sinto muito. Isso era para ser um bom jantar. Não é culpa sua. Eu conheço um lugar, ele disse de repente. Iluminação terrível, menus pegajosos, uma garçonete chamada Dot, que trabalha lá desde aproximadamente a era dos dinossauros. Mas ela dá refis grátis de milkshakes e ninguém vai olhar para você 2 vezes. Victoria hesitou. Você quer continuar este encontro? Depois de tudo isso? Depois de tudo isso? Os olhos de Nathan encontraram os dela. Moça, você entrou neste lugar com um bebê no peito, passou em sua cadeira de rodas por 50 estranhos julgadores e ainda conseguiu me fazer rir. Eu não quero terminar este encontro. Eu quero ver onde isso vai dar. Marcos se mexeu contra o peito de Victoria, fez um pequeno som. Ela olhou para o filho, então para este homem que ela conhecia há 15 minutos que acabara de virar de cabeça para baixo tudo o que ela achava que sabia sobre as pessoas. Ok, ela disse, mas eu vou comprar meu próprio milkshake. Nathan sorriu. Acordo. O restaurante era exatamente tão ruim quanto Nathan havia prometido. Cabines de vinil rachadas, luzes fluorescentes que zumbiam como insetos irritados, uma jukebox no canto, tocando Patsy Cline em um volume que sugeria que o alto-falante estava morrendo. Era perfeito. Dot, na casa dos 70, cabelos prateados, sombra azul o suficiente para ser visível do espaço, deu uma olhada na cadeira de rodas de Victoria e no canguru de Marcos e disse: A cabine do canto tem mais espaço, querida. Eu vou trazer a cadeira alta para o caso de o pequeno acordar. Obrigado. Vocês querem menus ou querem o bom? Nathan olhou para Victoria. O bom é hambúrgueres e milkshakes de chocolate. Então o bom. Dot piscou. Mulher inteligente. Já volto. Eles se acomodaram na cabine. Victoria posicionando-se na ponta onde sua cadeira se encaixava perfeitamente. E Marcos, milagrosamente, continuou dormindo. Então Nathan disse, deslizando para o assento em frente a ela. Conte-me a história real. A história real. CEO, empresa de tecnologia, bebê, cadeira de rodas. Isso é muito para os primeiros 8 pontos. Qual é a história real? Victoria sentiu as paredes familiares se levantando.
A deflexão automática. Não mostre fraqueza. Não dê a eles munição. Mas algo no rosto de Nathan, a abertura em sua expressão, o jeito que ele estava inclinado para a frente, como se ele realmente quisesse saber, a fez parar. Acidente de carro, ela disse. 5 anos atrás, motorista bêbado avançou um sinal vermelho. E o bebê? Marcos foi inesperado. Ela sorriu, mas era complicado. O pai dele não o quis. Ou a mim assim que ele percebeu que eu não ia me recuperar como ele esperava. A mandíbula de Nathan apertou. Ele foi embora por causa da cadeira de rodas. Ele foi embora por causa do que a cadeira de rodas significava. Que eu sempre seria assim. Que nossa vida nunca seria o que ele imaginou. Que eu sempre precisaria. Ela engoliu em seco. Ajuda. Acomodações. Modificações. Ele disse que não se inscreveu para isso. Então ele é um covarde e um idiota. Victoria olhou para ele. Você diz isso com muita confiança para alguém que acabou de me conhecer. Eu digo isso porque eu sei o que significa se inscrever para algo. A voz de Nathan ficou baixa. Mia esteve doente por 2 anos. No final, ela não podia fazer nada por si mesma. Eu era o cuidador dela. Eu era o enfermeiro dela. Eu era tudo dela. Ele pausou. E eu teria feito isso por mais 50 anos se ela tivesse me deixado. As palavras pairaram no ar. Victoria sentiu sua garganta apertar. Isso não é o mesmo. Não é? Você escolheu isso. Depois que você já a amava. Esse cara, o pai de Marcos, ele nem me deu a chance de ser amada primeiro. Ele apenas viu a cadeira e decidiu que eu não valia o problema. Nathan balançou a cabeça lentamente. Então ele perdeu todo o sentido. Que sentido? Que o amor não é sobre conveniência. É sobre aparecer quando tudo está desmoronando e dizer, eu não vou a lugar nenhum. É isso. Essa é a coisa toda. Ele pegou um guardanapo, começou a dobrá-lo sem olhar para as mãos. Mia me disse algo antes de morrer. Ela disse, Nathan, o mundo está cheio de pessoas procurando razões para ir embora. Seja a pessoa que encontra razões para ficar. Victoria sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos. Ela as piscou de volta. Dot apareceu com 2 milkshakes de chocolate do tamanho de sua cabeça e 2 hambúrgueres que poderiam alimentar um pequeno exército. Algo mais, queridos. Estamos bem, Nathan disse. Obrigado, Dot. Grite se precisar de mim. Ela se arrastou e Victoria agarrou seu milkshake como se fosse um salva-vidas. Ok, ela disse depois de um longo gole. Sua vez, conte-me a história real. Nathan riu, mas era pesado. Você já sabe das coisas grandes. Mia, câncer, 3 anos de ser um fantasma. E sua filha? O rosto dele mudou, suavizou de uma forma que Victoria ainda não tinha visto. Lily é a única razão pela qual eu me levanto de manhã. Ela tem 10. Ela é brilhante. Ela está furiosa comigo por passar 3 anos com pena de mim mesmo, o que é o motivo pelo qual estou aqui hoje à noite. Ela parece incrível, ela é. Ela também é aterrorizante. Na semana passada, ela fez uma apresentação em PowerPoint sobre por que eu precisava começar a namorar novamente. 15 slides, notas de rodapé, uma bibliografia. Victoria engasgou com seu milkshake. O quê? Eu não estou brincando. O slide 7 era intitulado A Saúde Mental do Papai, um gráfico em declínio. Ela imprimiu cópias. Oh, meu Deus. Ela deu uma para sua professora. Eu recebi um telefonema muito preocupado. Victoria estava rindo agora, realmente rindo. Do tipo que fazia seu estômago doer e seus olhos lacrimejarem. Nathan a observou rir e algo em sua expressão mudou. O quê? Victoria perguntou, recuperando o fôlego. Nada, apenas... Ele balançou a cabeça. Você tem uma boa risada. Eu não esperava isso. O que você esperava? Eu não sei. Alguém mais cuidadosa, controlada. Você gerencia uma empresa. Você deve ter que ser tão composta o tempo todo. O sorriso de Victoria desvaneceu-se ligeiramente. Eu sou. Eu tenho que ser. Cada reunião, cada apresentação,
Cada negociação, eu sei que eles estão procurando por fraquezas. A cadeira de rodas lhes dá uma, o bebê lhes dá outra. Se eu mostrar qualquer rachadura na armadura, eles vão me dilacerar. Isso parece exaustivo. É. Então quem você consegue ser quando você não está se apresentando? Victoria abriu a boca, fechou-a, pensou na pergunta. Ninguém nunca havia perguntado isso a ela antes. Eu não sei, ela admitiu. Eu não tenho sido essa pessoa há muito tempo. Talvez desde antes do acidente, talvez nunca. Nathan estendeu a mão sobre a mesa. Seus dedos roçaram as costas da mão dela. Leve, quase imperceptível. Isso é triste, ele disse baixinho. Você merece ter um lugar onde você não precise ser forte o tempo todo. Victoria olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Eu acabei de te conhecer. Eu sei. Este é um primeiro encontro. Eu sei. Você está dizendo coisas que as pessoas geralmente não dizem em primeiros encontros. Eu sei disso também. Nathan puxou sua mão de volta, mas seus olhos permaneceram nos dela. Minha esposa costumava dizer que eu não tinha filtro, que eu dizia tudo o que estava pensando. E era ou minha melhor qualidade ou minha pior, dependendo do dia. Qual é hoje? Ainda não decidi. Me pergunte no final da noite. Marcos escolheu aquele exato momento para acordar. Seus olhos abriram, focaram no rosto de Nathan e ele soltou um grito delicioso. Oh, meu Deus! Victoria disse alcançando-o. Desculpe, ele vai ser barulhento agora. Mas Nathan já estava acenando as mãos para o bebê, fazendo caretas ridículas. Marcos riu. Na verdade, gargalhou. O som era pura alegria. Ele gosta de você, Victoria disse chocada. Crianças geralmente gostam. Adultos me acham irritante. Crianças acham que sou hilário. Não tenho certeza do que isso diz sobre meu nível de maturidade. Nada bom. Provavelmente não. Marcos estendeu seus bracinhos gordinhos em direção a Nathan, fazendo gestos de querer pegar. Posso? Nathan perguntou. Victoria hesitou, então assentiu. Nathan pegou Marcos do canguru com a facilidade de alguém que já tinha feito isso antes. Ele acomodou o bebê em seu colo, fazendo uma careta que era aproximadamente 70% nariz e 30% sobrancelhas. Marcos gritou de tanto rir, e Victoria sentou-se lá, observando este homem, este estranho, segurar seu filho com tanto conforto natural, e sentiu algo perigoso florescer em seu peito. Oh não, eu vou me apaixonar por ele. Isso vai arruinar tudo. Você está bem? Nathan perguntou, olhando para ela. Bem. Victoria pegou seu milkshake. Totalmente bem. Mas ela não estava bem. Ela não estava bem em nada. Porque pela primeira vez em 5 anos, ela havia conhecido alguém que olhou para sua cadeira de rodas, e seu bebê, e sua exaustão e suas paredes. E em vez de fugir, ele sentou-se, pediu um milkshake e perguntou quem ela realmente era. E ela não tinha ideia do que fazer com isso. 3 horas depois, eles ainda estavam naquela cabine. Marcos havia adormecido novamente, desta vez nos braços de Nathan. Os hambúrgueres já tinham ido embora há muito tempo. Os milkshakes haviam sido reabastecidos 2 vezes. E Victoria havia contado a Nathan coisas que ela nunca havia contado a ninguém. Sobre seus pais, que haviam sugerido que ela reconsiderasse manter Marcos, porque criar um filho de uma cadeira de rodas será tão difícil, querida. Sobre seu ex-marido, que havia entregado os papéis do divórcio 3 meses após sua gravidez e dito, eu não consigo fazer isso. Eu pensei que podia, mas não consigo. Sobre os membros do conselho que questionaram se ela realmente conseguiria ser CEO enquanto lidava com suas limitações físicas. Sobre as noites em que ela chorou até dormir, perguntando-se se todos estavam certos. Se ela era louca por pensar que poderia ter uma carreira e um filho e uma vida que não girasse em torno de sua deficiência. Nathan ouviu tudo isso. Ele não interrompeu. Ele não ofereceu soluções. Ele não disse, isso deve ser tão difícil, com aquela voz de pena que ela odiava. Ele apenas ouviu.
E quando ela terminou, ele disse, sabe o que eu penso? O quê? Eu acho que você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. E eu acho que cada pessoa que duvidou de você vai passar o resto de suas vidas estando errada. Victoria sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela as enxugou, envergonhada. Desculpe, eu não costumo chorar na frente de estranhos. Não somos mais estranhos. Nós nos encontramos há 4 horas. Não importa. Nathan ajeitou Marcos gentilmente em seus braços, olhou para Victoria com uma intensidade que a fez prender a respiração. Algumas pessoas você conhece por anos e elas nunca te veem. Algumas pessoas você conhece por horas e elas veem tudo. Eu te vejo, Victoria. A verdadeira você. Não a CEO, não a cadeira de rodas, não a performance de mãe solteira. A pessoa real por baixo de toda aquela armadura. E o que você vê? Alguém que esteve sozinha por muito tempo. Alguém que esqueceu como é ter apoio. Alguém que merece muito mais do que lhe foi dado. Victoria não conseguia falar. Nathan continuou, mais suave agora. Eu não estou pedindo nada a você esta noite. Eu não estou tentando ser suave ou romântico ou o que quer que seja. Estou apenas dizendo, quando você estiver pronta, se você quiser que alguém fique ao seu lado em vez de à sua frente, eu gostaria de me candidatar a essa posição. Nathan, você não precisa responder agora. Você não precisa responder nunca. Eu só queria que você soubesse que você tem opções, que nem todos vão embora. A jukebox clicou para uma nova música, algo lento, antigo e dolorosamente triste. Marcos se mexeu nos braços de Nathan, fez um pequeno som, então se acomodou novamente. Victoria olhou para este homem segurando seu filho com tanta ternura. Este homem que a havia defendido perante um gerente de restaurante. Este homem que a havia escutado por horas sem julgamento. Este homem que havia. Eu estou com medo, ela sussurrou. De quê? De acreditar em você. De me permitir ter esperança. Toda vez que eu tive esperança de algo, isso foi tirado. Eu não sei se eu posso sobreviver a isso novamente. Nathan assentiu lentamente. Eu entendo isso. Melhor do que você sabe. Por causa de Mia, por causa de tudo. Perdê-la quase me matou. Houve dias... Sua voz falhou. Ele pigarreou. Houve dias em que eu não queria acordar. A única coisa que me manteve em frente foi Lily precisando de mim. Se ela não tivesse precisado de mim... Ele não terminou a frase. Ele não precisava. Nós estamos ambos quebrados, Victoria disse. Sim, talvez muito quebrados. Talvez. Nathan olhou para ela. Ou, talvez pessoas quebradas são as únicas que sabem como ser gentis umas com as outras. Victoria pensou nisso. Pensou em todas as pessoas que a haviam tratado como se ela fosse frágil, da maneira errada. Como se sua deficiência a tornasse inferior, em vez de alguém que precisava de um tipo diferente de cuidado. Nathan não a tinha tratado como se ela fosse inferior. Ele a tratou como se ela fosse suficiente. Ok, ela disse finalmente. Ok, o quê? Ok, eu gostaria de te ver novamente, mas devagar. Realmente devagar. Eu tenho uma empresa que está sob ataque e um bebê que precisa de mim e aproximadamente 17 razões diferentes pelas quais esta é uma ideia terrível. Nathan sorriu. Aquele sorriso quente, cansado, genuíno que ela já estava começando a lhe esperar. Devagar parece perfeito. Eu tenho uma filha que precisa te aprovar primeiro de qualquer maneira. Aviso justo, ela é mais dura do que qualquer conselho de diretores. Eu consigo lidar com o duro. Eu acredito que você consegue. Dot apareceu à mesa com uma conta. Vocês dois vão comprar o lugar ou apenas alugá-lo por uma noite? Nathan riu. Desculpe, Dot. Nós perdemos a noção do tempo. Não se desculpe. Bom ver jovens realmente conversando uns com os outros, em vez de ficarem olhando para seus telefones. Ela olhou para Marcos, dormindo nos braços de Nathan. Criança fofa, ele é seu? Nathan olhou para Victoria.
Algo passou entre eles. Trabalhando nisso, ele disse, e Victoria sentiu seu coração se abrir de uma forma que a aterrorizou, porque ela estava começando a acreditar nele. E essa era a coisa mais perigosa de todas. Eles se despediram no estacionamento. Nathan insistiu em seguir Victoria até seu apartamento para garantir que ela chegasse em casa com segurança. Ela insistiu que não precisava de um acompanhante. Eles discutiram por 5 minutos, antes que Marcos começasse a chorar, e eles ambos decidiram que o bebê havia falado. No prédio dela, Nathan a acompanhou até a porta do carro. Obrigado, Victoria disse, por hoje à noite, por tudo. Obrigado por não ter fugido quando eu comecei a gritar com o gerente do restaurante. Obrigado por ter gritado com o gerente do restaurante. Ambos sorriram. Nathan se inclinou, beijou sua bochecha. Suave, rápido, quase imperceptível. Boa noite, Victoria. Boa noite, Nathan. Ela o observou caminhar de volta para seu caminhão, o observou acenar antes de entrar. E enquanto ela dirigia para casa com Marcos dormindo no banco de trás, ela repetiu a noite inteira em sua cabeça. O restaurante, o gerente, os gritos. O restaurante, os milkshakes, a conversa, o jeito que Nathan havia segurado seu filho como se ele importasse. O jeito que Nathan havia olhado para ela como se ela importasse. Ok, Marcos, ela sussurrou para seu bebê dormindo. Eu acho que podemos estar em apuros. Marcos previsivelmente não disse nada, mas Victoria poderia jurar que ele sorriu. Victoria acordou na manhã de segunda-feira com seu telefone gritando às 6 horas e o peso esmagador imediato da realidade batendo de volta em seu peito. O encontro às cegas havia acabado. A vida real estava esperando. Ela ficou lá olhando para seu teto. Marcos ainda dormindo em seu berço e repassou a lista de desastres em sua cabeça. Reunião do conselho às 9. Tentativa de aquisição hostil da Harrison Tech ainda em andamento. 3 investidores vacilando. Equipe jurídica enviando documentos que ela não havia lido. E em algum lugar em tudo isso, ela tinha que encontrar uma nova babá. Porque a antiga havia pedido demissão ontem à noite via mensagem de texto. Desculpe, Victoria. Isso é demais. Boa sorte. Demais. História de sua vida. Seu telefone vibrou. Ela o pegou, esperando outro e-mail de crise. Era Nathan. Como você está? Como está Marcos? Victoria encarou a mensagem por um minuto inteiro. Seu primeiro instinto foi ignorá-la. Deixar o fim de semana ficar no fim de semana onde ele pertencia. De manter este homem em uma caixa rotulada boa memória e nunca mais abri-la. Mas seus polegares já estavam digitando. Estamos bem. Sobrevivemos à noite. Obrigado novamente por sábado. Enviar. 3 pontos apareceram imediatamente. Lily quer saber quando ela pode conhecer a senhora com as rodas legais. Palavras dela, não minhas. Victoria riu alto. O som assustou Marcos, que fez um barulho resmungão e voltou a dormir. Ela parece ser uma pestinha. Ela é um pesadelo completo, e eu a amo mais do que respirar. Ela também está exigindo que eu te convide para jantar esta semana. Eu disse a ela que é muito rápido. Ela me disse que eu estou sabotando minha própria felicidade. Ela tem 10 anos. Ela parece mais inteligente do que a maioria dos adultos que eu conheço. Ela é aterrorizante. Então, jantar? Sem pressão. Lily fará toda a conversa. Eu vou apenas sentar lá parecendo desconfortável. O polegar de Victoria pairou sobre o teclado. Esta era uma má ideia. Ela sabia que era uma má ideia. Ela tinha uma empresa para salvar e um bebê para criar e aproximadamente 0 largura de banda para romance. Mas ela continuou pensando no jeito que Nathan a havia olhado naquele restaurante. Como se ela fosse digna de ser vista. Quando? Quarta-feira, 6 p.m. Meu lugar? Eu faço um pão de queijo incrível. Você está me conquistando com pão de queijo? Eu estou te conquistando com honestidade. Pão de queijo é tudo o que eu consigo cozinhar sem disparar o detector de fumaça. Victoria sorriu para seu telefone como uma idiota. Quarta-feira funciona. Me envie o endereço. Feito. Te vejo então, Victoria.
Ela largou o telefone e apertou as mãos contra o rosto. O que eu estou fazendo? Ela sussurrou para o quarto vazio. Marcos respondeu acordando e imediatamente exigindo o café da manhã com sua nova palavra favorita. Não. Sim, Vitória disse alcançando-o. Café da manhã. Então a mamãe tem que ir salvar uma empresa. Parece divertido. Não, foi o que eu pensei. A reunião do conselho foi um banho de sangue. Victoria entrou na sala de conferências às 8h58. Marcos foi depositado com segurança com sua assistente, Jennifer, que havia concordado com a função de babá de emergência pelo triplo de sua taxa horária. 12 rostos se voltaram para ela. 11 deles pareciam céticos. Seu CFO, Daniel Park, parecia ativamente hostil. Victoria, Daniel disse sem se levantar. Que bom que você conseguiu vir. Estou 2 minutos adiantada, Daniel. A oferta da Harrison Tech aumentou. Eles estão em 42 milhões agora. Victoria sentiu seu estômago cair, mas manteve seu rosto neutro. E o conselho precisa discutir se continuar a lutar é do melhor interesse da empresa. O melhor interesse da empresa é permanecer independente. Já falamos sobre isso. Isso foi antes dos números mudarem. Daniel deslizou uma pasta pela mesa. Os investidores estão nervosos. O processo está drenando recursos. E, francamente, alguns de nós estão questionando se a liderança está focada o suficiente para navegar nesta crise. A implicação pousou como um tapa. Victoria manteve sua voz firme. Você está questionando meu foco, Daniel. Estou questionando se alguém com suas obrigações pessoais pode dar a esta empresa o que ela precisa agora. A sala ficou em silêncio. Victoria sentiu cada olho sobre ela. Sentiu-os calculando, pesando, decidindo se a mulher na cadeira de rodas com o bebê em casa valia a aposta. Ela se inclinou para a frente. Deixe-me ser muito clara, ela disse. Eu construí esta empresa do nada. Eu a construí enquanto aprendia a andar novamente depois de um acidente que deveria ter me matado. Eu a construí enquanto cada investidor nesta cidade me dizia que uma mulher deficiente não poderia gerenciar uma startup de tecnologia. Eu a construí enquanto grávida, enquanto abandonada, enquanto todos em quem eu confiava foram embora. Ela fez uma pausa. Se você acha que uma aquisição hostil e alguns investidores nervosos vão me quebrar, você não tem prestado atenção. Silêncio. A mandíbula de Daniel apertou. O conselho tem um dever fiduciário. O conselho tem o dever de confiar na pessoa que os tornou todos muito ricos nos últimos 5 anos. Victoria olhou ao redor da sala, encontrando cada olhar. Nós votamos na oferta de Harrison em 30 dias. Até então, eu ainda sou CEO. E eu não estou vendendo. Ela virou sua cadeira e saiu antes que alguém pudesse responder. No corredor, ela parou, fechou os olhos. Deixou-se tremer por exatamente 5 segundos. Então ela endireitou sua coluna e voltou ao trabalho. Jennifer a encontrou do lado de fora de seu escritório com Marcos no colo e preocupação em seu rosto. Quão ruim. Daniel está agindo. Aquele cobra, eu nunca gostei dele. Ninguém gosta dele. Ele é muito bom em seu trabalho. Victoria estendeu a mão para Marcos, que agarrou seu rosto com as 2 mãos e disse, não, com grande entusiasmo. Eu preciso que você encontre uma nova babá para mim. Uma confiável. Alguém que não vai pedir demissão via mensagem de texto. Deixa comigo. Além disso, seu compromisso das 3 cancelou. E Nathan Cole ligou para o escritório. O coração de Victoria gaguejou. Ele ligou para o escritório? Disse que não queria te incomodar no seu celular durante o horário de trabalho. Muito antiquado. Jennifer sorriu. Ele parece legal. Ele é legal. É por isso que você está corando? Eu não estou corando. Eu estou tendo uma resposta ao estresse. Claro que sim. Victoria pegou Marcos e se retirou para seu escritório antes que Jennifer pudesse dizer mais nada. Ela passou as próximas 4 horas revisando documentos legais, atendendo chamadas de investidores nervosos,
e tentando manter Marcos entretido com uma coleção de brinquedos que viviam em sua gaveta de baixo. Às 5 horas, ela estava exausta. Marcos estava irritado e ela ainda não havia encontrado uma babá. Seu telefone vibrou. Nathan, ainda para quarta-feira? Victoria olhou para a montanha de trabalho em sua mesa, os e-mails que ela não havia respondido, a crise que ela não havia resolvido. Ainda de pé. Bom, Lily já está planejando o menu. Prepare-se. Devo me preocupar? Absolutamente. Victoria sorriu apesar de tudo. Mamãe, Marcos disse alcançando seu telefone. Não para você, amiguinho. Não, essa é a minha fala. Quarta-feira chegou mais rápido do que Victoria esperava. Ela passou 20 minutos escolhendo uma roupa, o que foi 20 minutos a mais do que ela havia passado em escolhas de roupas em meses. Ela finalmente se decidiu pelo suéter azul macio que Jennifer havia chamado de acessível e tentou não pensar por que ela se importava. A casa de Nathan era em um bairro com calçadas de verdade e árvores que não estavam morrendo. Victoria entrou na garagem, respirou fundo e pegou Marcos de sua cadeirinha. Antes que ela pudesse sequer alcançar a porta da frente, ela se abriu. Um pequeno tornado loiro saiu correndo. Você chegou! Papai, eles chegaram! Esse é Marcos? Ele é tão fofo! Posso segurá-lo? Eu sou Lily. Eu tenho 10 anos. Eu fiz o menu. Nós vamos ter pão de queijo e sopa de tomate e eu queria fazer uma salada. Mas o papai disse que eu não podia usar a faca. Então temos baby carrots em vez disso. Está tudo bem? Você gosta de baby carrots? Victoria piscou. Sim, eu gosto de baby carrots. Perfeito. Lily agarrou a mão dela, apenas agarrou, como se elas se conhecessem desde sempre, e começou a puxá-la para dentro de casa. O papai está na cozinha. Ele está nervoso. Ele ficava verificando o cabelo no espelho. Foi muito engraçado. Lily. Nathan apareceu na porta, parecendo mortificado. Do que conversamos? Não contar coisas embaraçosas sobre você para Victoria. E o que você acabou de fazer? Contei coisas embaraçosas sobre você. Lily sorriu. Mas papai, ela deveria saber com quem ela está lidando. Victoria riu. Ela não pôde evitar. Essa criança era incrível. Eu aprecio a honestidade, Lily. Viu, pai? Ela aprecia. Nathan suspirou, mas ele estava sorrindo, entre antes que minha filha compartilhe todo o meu histórico de navegação. A casa era quente, vivida, brinquedos espalhados pelo chão da sala de estar, desenhos colados nas paredes, uma horta visível pela janela dos fundos que tinha mais ervas daninhas do que vegetais. Nada como o apartamento estéril e perfeitamente acessível de Victoria. Ela amou-o imediatamente. O banheiro acessível fica no corredor se você precisar, Nathan disse. Eu chamei um cara da rampa ontem para o degrau da frente. Eu notei que você teve que subir no sábado, e eu não queria... Quero dizer, eu espero que esteja tudo bem. Eu deveria ter perguntado primeiro. Foi estranho. Isso foi provavelmente estranho. Victoria olhou para ele. Você instalou uma rampa? Apenas uma pequena, removível, para o caso de você achar presunçoso. Nathan. Sim, sim. Essa é a coisa mais atenciosa que alguém já fez por mim. Suas orelhas ficaram vermelhas. É apenas uma rampa. Não é apenas uma rampa. Eles se olharam por um momento que se estendeu demais, até que Lily apareceu com Marcos de alguma forma já em seus braços. Ele gosta de mim. Ele disse meu nome. Bem, ele disse Lee, mas isso é perto o suficiente. Posso mostrá-lo ao meu quarto? Eu tenho uma seção inteira montada para bebês. Eu estava me preparando. Você estava se preparando? Victoria perguntou. Desde que o papai me contou sobre você, eu pesquisei como fazer bebês felizes e fiz um plano. Ela levantou Marcos como um troféu. Passo 1. Estabelecer confiança. Passo 2. Introduzir estimulação controlada.
Passo 3, lanches. Nathan escondeu o rosto nas mãos. Ela está assim há 3 dias. Eu a amo, Victoria disse. Todo mundo ama. É exaustivo. O jantar foi um caos da melhor maneira possível. Lily falou sem parar, fazendo perguntas a Victoria sobre tudo, desde seu trabalho. Então você é tipo uma chefe de uma empresa inteira. Isso é tão legal. Até sua cadeira de rodas. Ela vai rápido. Você consegue fazer empinadas. Meu amigo Jake tem um skate e ele consegue fazer truques. Até Marcus. Ele tem um pai? Minha mãe morreu. Tudo bem se o pai dele morreu também. Nós podemos ser um clube. Nathan continuou se desculpando. Victoria continuou dizendo a ele para parar. Ela é perfeita, Victoria disse observando Lily alimentar Marcus com pequenos pedaços de pão de queijo com precisão cirúrgica. Sério, ela é incrível. Ela é muito. Eu também. Nathan olhou para ela. Realmente olhou. Sim, você é. Depois do jantar, Lily insistiu em mostrar seu quarto a Victoria, o que significava que Marcus teve o tour completo de sua coleção de bichos de pelúcia. Este é o Senhor Botões. Ele é responsável pela segurança. E sua estante de livros. Eu li todos esses 2 vezes, exceto os chatos, e o canto que ela havia montado com um cobertor e travesseiros. Para quando Marcos precisar de uma soneca, eu pensei em tudo. Victoria observou essa menina de 10 anos cuidar de seu filho com tanta ternura natural e sentiu algo se abrir em seu peito. Lily, ela disse baixinho, posso te perguntar algo? Claro. Seu pai me contou sobre sua mãe. Sinto muito mesmo. O rosto de Lily mudou, suavizou, envelheceu de alguma forma. Obrigado. Foi muito difícil. O papai chorou muito. Eu tentei ser forte por ele, mas às vezes eu também chorava. Tudo bem. Chorar não significa que você não é forte. Foi o que a mamãe disse antes de morrer. Lily sentou-se em sua cama, puxando Marcus para o colo. Ela me disse para cuidar do papai. Ela disse que ele esquece de comer quando está triste e ele assiste TV demais. E ele precisa de alguém para fazê-lo sair. Isso parece um grande trabalho para uma garotinha. Eu não sou tão pequena. Eu tenho quase 11 anos. Lily fez uma pausa. Eu gosto de você, Victoria. Eu também gosto de você, Lily. Eu acho que você faz bem para o meu pai. Ele sorriu mais hoje à noite do que em toda a vida. E ele realmente escovou o cabelo. Victoria riu. Eu percebi. Se você o machucar, eu ficarei muito brava. A voz de Lily estava séria agora. Ele já foi machucado o suficiente. Então você tem que prometer ser cuidadosa com ele. Ok? Victoria sentiu lágrimas nos olhos. Esta criança feroz, amorosa e extraordinária. Eu prometo, ela disse. E Lily, o mesmo vale para você. Se eu algum dia fizer algo que te deixe desconfortável, você me diz. Combinado? Lily estendeu a mão. Combinado! Eles apertaram as mãos. Nathan nos encontrou 20 minutos depois, ambos sentados na cama de Lily com Marcos entre eles, olhando álbuns de fotos. Essa é a mamãe, Lily estava dizendo, apontando para uma foto. Ela era muito bonita e muito engraçada, e ela fazia as melhores panquecas. Ela parece maravilhosa, Victoria disse. Ela era. Eu sinto falta dela todos os dias. Lily olhou para o pai, mas a mamãe disse que tudo bem amar pessoas novas. Ela disse que os corações podem conter muitas pessoas ao mesmo tempo. Certo, pai. A voz de Nathan estava rouca. Certo, querida. Então Victoria pode ser uma pessoa nova. E Marcos também. Nossos corações são grandes o suficiente. Victoria não conseguia falar. Nathan atravessou o quarto, sentou-se na beirada da cama e puxou Lily para um abraço. Quando você ficou tão inteligente? Eu sempre fui inteligente. Você simplesmente não presta atenção. Eu presto atenção. Você não percebeu que eu comi biscoitos antes do jantar. Você o quê? Ops! O momento se transformou em risadas. E Victoria pensou, é assim que a família se sente. É isso que eu tenho perdido.
Já eram 9 horas antes que Victoria finalmente dissesse que precisava levar Marcos para casa. Nathan a acompanhou até o carro, carregando a bolsa de fraldas, enquanto ela carregava Marcos, que havia adormecido em seu ombro. Obrigado, Victoria disse. Essa noite eu não tenho palavras. Lily já está planejando a próxima. Ela quer fazer uma noite de cinema. Ela diz que Marcos tem idade suficiente para filmes de animação. Ele tem 14 meses. Eu mencionei isso. Ela disse que eu estava limitando o potencial dele. Victoria riu. Deus, eu a amo. Ela é muito ótima. Nathan fez uma pausa. Você também é. Nathan, eu sei. Lentamente, eu me lembro. Ele abriu a porta do carro para ela. Esperou enquanto ela acomodava Marcos. Mas, Victoria, eu estou realmente feliz que você veio hoje à noite. E eu estou realmente feliz que Lily goste de você. E eu estou realmente feliz. Ele parou, começou novamente. Eu estou apenas realmente feliz. Victoria estendeu a mão, tocou a mão dele. Eu também. Ela dirigiu para casa com Marcos dormindo no banco de trás e um calor em seu peito que parecia estranho, perigoso, maravilhoso. Seu telefone vibrou quando ela chegou em casa. Nathan, Lily quer que você saiba que Marcos está aprovado e você pode trazê-lo de volta a qualquer momento. Victoria, diga a ela que o sentimento é mútuo. Nathan, ela também quer que você saiba que eu também estou aprovada. Eu tenho que me provar mais primeiro. Victoria, garota esperta. Nathan, a mais esperta. Boa noite, Victoria. Victoria, boa noite, Nathan. Ela colocou Marcos em seu berço, desabou em sua cama e olhou para o teto com um sorriso que ela não conseguia parar. Eu estou em muitos problemas, ela pensou. Mas pela primeira vez em anos, problemas pareciam esperança. 3 semanas se passaram. 3 semanas de jantares na casa de Nathan e almoços no restaurante e ligações noturnas que duravam horas. 3 semanas de Lily ensinando suas cores a Marcos e Nathan fazendo Victoria rir, e os 4, lentamente, cuidadosamente, construindo algo que parecia uma família. 3 semanas de Victoria caindo cada vez mais fundo em algo que ela não conseguia controlar. E então os sogros de Nathan apareceram. Era uma tarde de quinta-feira. Victoria estava na casa de Nathan, trabalhando na mesa da cozinha enquanto Marcos cochilava no quarto de hóspedes e Lily fazia a lição de casa no balcão. Nathan estava lá fora lidando com uma ligação de trabalho, sua voz um murmúrio distante através da janela. A campainha tocou. Lily pulou. Eu atendo. Victoria ouviu a porta abrir, ouviu a voz de Lily ficar sem emoção de uma forma que ela nunca havia ouvido antes. Vovó, vovô, Lily querida, queríamos te surpreender. O papai está lá fora. Tudo bem, vamos esperar. Ele está sozinho? Silêncio. O estômago de Victoria apertou. Não, Lily disse baixinho. Ele não está sozinho. Passos se aproximaram da cozinha. Victoria se endireitou em sua cadeira, preparando-se. Um casal mais velho apareceu na porta. A mulher era elegante, cabelos prateados, com olhos afiados que observaram cada detalhe do quarto em um único movimento. O homem era alto e envelhecido, com a mandíbula de Nathan e uma expressão que não revelava nada. Seus olhos pousaram em Victoria, em sua cadeira de rodas. O sorriso da mulher vacilou, recuperou-se, endureceu. Oh, ela disse, você deve ser uma amiga do Nathan. Victoria Chan, ela estendeu a mão. Vocês devem ser os pais da Mia. Prazer em conhecê-los. A mulher da Iane, Victoria lembrou, pegou a mão dela brevemente, flacidamente, como se tivesse medo de pegar algo. Sim, nós somos família. A ênfase nessa última palavra caiu como um soco. Nathan entrou pela porta dos fundos, telefone ainda na mão, e congelou quando viu seus sogros. Frank, Diane, eu não sabia que vocês viriam. Nós queríamos surpreender Lily. A voz de Frank era fria. E aparentemente nós conseguimos. Pai, Lily disse, sua voz tensa. Eles querem esperar lá dentro. Claro. Nathan moveu-se para o lado de Victoria,
Um pequeno gesto de solidariedade que não passou despercebido. Victoria, estes são Frank e Diane Harris, os pais da Mia. Frank, Diane, esta é Victoria, ela é... Nós estamos saindo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Diane moveram-se do rosto de Victoria para sua cadeira de rodas, para a bolsa de fraldas no balcão, para Lily parada rigidamente perto da geladeira. Eu vejo, ela disse finalmente. Que bom! Victoria reconheceu aquele tom. Ela o havia ouvido 1000 vezes, de médicos que achavam que ela estava perdendo o tempo deles, de investidores que a achavam um caso de caridade. O pai de Marcos no dia em que ele partiu. Você não é o que eu esperava. Você não é o que eu queria. Você não é o suficiente. A mão de Nathan tocou seu ombro. Quente, sólida, presente. Victoria dirige sua própria empresa de tecnologia, ele disse. Ela é brilhante, tenho certeza que sim. A voz de Frank era monótona. Nathan, podemos conversar em particular? O que quer que você queira dizer, você pode dizer na frente de Victoria. Eu não acho que isso seja apropriado. E eu não acho que aparecer sem aviso e ser rude com minha namorada seja apropriado. Mas aqui estamos. O rosto de Diane corou. Nathan, estamos apenas preocupados com o quê? Sobre Lily, sobre esta família, sobre decisões sendo tomadas muito rapidamente sem considerar as consequências. Quais consequências? Diane olhou para Victoria, então desviou o olhar. Você sabe o que eu quero dizer. Victoria sentiu as palavras como golpes físicos, mas manteve o rosto neutro. Ela tinha prática, anos de prática. Eu deveria ir, ela disse baixinho. Você não precisa. A mandíbula de Nathan estava tensa. Eu sei, mas eu acho que você precisa ter essa conversa. E eu acho que será mais fácil sem mim aqui. Ela olhou para Lily, que estava observando com olhos grandes e preocupados. Lily, eu te vejo em breve, ok? Ok. A voz de Lily era pequena. Victoria pegou suas coisas, pegou Marcos do quarto de hóspedes e foi em sua cadeira de rodas em direção à porta. Nathan a seguiu para fora, fechando a porta atrás deles. Victoria, eu sinto muito. Não se desculpe. Eles estão protegendo a memória de sua filha. Eu entendo. Eles foram rudes. Eles estavam com medo. Ela olhou para ele, este homem que continuava a defendê-la, e sentiu seu coração doer. Nathan, eles não estão errados em estar preocupados. Isso é rápido. Nós estamos nos movendo rápido. E eu venho com muitas complicações. Eu não me importo com complicações. Você deveria. Eu não. Nathan, ela pegou a mão dele. Me ligue depois que eles partirem. Precisamos conversar. O rosto dele caiu. Isso soa ruim. Não é ruim. É apenas necessário. Ela apertou a mão dele. Então soltou. Eu estarei esperando. Ela dirigiu para casa com Marcos tagarelando no banco de trás e lágrimas queimando atrás de seus olhos. Eles estão certos. A voz em sua cabeça sussurrava. Você é demais. Muito complicada, muito quebrada. Ele merece alguém mais fácil, alguém inteiro. Alguém que não venha com uma cadeira de rodas e um bebê e uma empresa desmoronando. Quando ela chegou em casa, ela havia se convencido a terminar. Mas então seu telefone tocou. Nathan, ela atendeu. Isso foi rápido. Eles foram embora. Eu pedi para eles irem embora. A voz dele estava rouca, zangada, magoada. Victoria, eu sinto muito. Eles não tinham o direito. O que eles disseram depois que eu saí? Silêncio. Nathan. Ele suspirou. Eles disseram que eu não estou pensando claramente. Que eu estou procurando alguém para substituir Mia. Você está tirando vantagem do meu luto. Que Lily precisa de estabilidade, não. Não. Não uma mulher deficiente com um bebê. Eles não disseram isso assim. Eles não precisavam. Victoria fechou os olhos. Nathan, talvez eles estejam certos. Eles não estão. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. Você não sabe como é minha vida, as complicações, as acomodações.
O jeito que as pessoas olham para mim, olham para nós, quando estamos juntos. Você não sabe o quão difícil é, então me diga. Victoria parou. O quê? Conte-me o quão difícil é. Conte-me tudo. As complicações, as acomodações, tudo isso. Porque eu não vou a lugar nenhum, Victoria. E se você acha que Diane e Frank Harris vão me assustar, você não me conhece em nada. Ela sentiu lágrimas escorrendo agora. Não conseguia detê-las. Por quê? Ela sussurrou. Por que você continua lutando por isso? Por mim? Porque você vale a pena lutar. A voz dele falhou. Porque Lily te ama. Porque Marcos me faz sentir que eu tenho um propósito novamente. Porque quando estou com você, eu me lembro como é estar vivo, em vez de apenas sobreviver. Ele pausou. Porque eu te amo, Victoria. E eu sei que é muito cedo. E eu sei que é loucura. E eu sei que eu deveria dizer de forma diferente, melhor, mas eu não consigo. Eu te amo. Victoria não conseguia respirar. Diga algo, Nathan disse. Eu estou com medo. Eu sei. Eu estou realmente, realmente com medo. Eu sei. Eu te amo também. As palavras saíram quebradas, aterrorizadas, verdadeiras. Eu te amo também, e isso me aterroriza. E eu não sei o que fazer com isso. Você não precisa fazer nada. Apenas não fuja. Por favor, eu não estou fugindo, promete. Eu prometo. Ela o ouviu exalar, alívio e medo e esperança todos entrelaçados. Ok, ele disse. Ok, nós vamos descobrir o resto. Juntos, juntos. Eles ficaram no telefone por mais 2 horas e quando Victoria finalmente desligou, ela olhou para Marcos dormindo em seu berço e pensou, talvez seja assim que a esperança se sente. Talvez eu tenha permissão para ter isso. Talvez, por uma vez, as coisas boas não desapareçam. Mas ela sabia, no fundo de seus ossos, que a parte difícil estava apenas começando. Victoria não dormiu aquela noite. Ela sentou em sua cadeira de rodas perto da janela, observando as luzes da cidade borrarem através de lágrimas que ela não conseguia parar. A respiração suave de Marcos, o único som no apartamento. Seu telefone estava virado para baixo na mesa. Ela não conseguia olhar para ele. Não conseguia suportar ver se Nathan havia mandado mensagem. Não conseguia suportar ver se ele não havia. Às 3 da manhã, ela finalmente o pegou. 17 chamadas perdidas. Todas de Nathan. 23 mensagens de texto. Victoria, por favor, atenda. Estou indo aí. Por favor, apenas me diga que você está bem. Eu te amo. Nada mudou. Victoria, por favor. Ela digitou de volta com dedos trêmulos. Eu estou bem. Eu só preciso de tempo. Por favor. A resposta dele veio instantaneamente. Quanto tempo? Oh, eu não sei. Eu vou esperar. O tempo que você precisar. Eu vou esperar. Ela largou o telefone e apertou as mãos contra o rosto. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Victoria. Ela foi trabalhar. Ela compareceu a reuniões. Ela lutou contra a aquisição hostil com cada arma que lhe restava. Ela segurou Marcos e o alimentou e cantou para ele e fingiu que seu coração não estava se estilhaçando em 1000 pedaços. Daniel agiu no segundo dia. Ele convocou uma reunião de emergência do conselho sem o conhecimento dela, apresentando uma moção para aceitar a oferta da Harrison Tech e remover Victoria como CEO. Ela soube de Jennifer, que irrompeu em seu escritório, pálida e em pânico. Eles estão votando agora na sala de conferências B. Eles não te avisaram. Victoria já estava indo em sua cadeira de rodas em direção à porta. Ela irrompeu na sala de conferências para encontrar 12 rostos a encarando. Daniel estava na cabeceira da mesa com um sorriso satisfeito no rosto. Victoria, nós não estávamos esperando você. Eu percebi. Ela foi em sua cadeira de rodas para seu lugar à mesa, coração batendo. O que está acontecendo, Daniel? O conselho tem preocupações sobre a estabilidade da liderança, dados os recentes desenvolvimentos pessoais.
Sentimos que era hora de discutir o futuro da empresa. Desenvolvimentos pessoais. O sorriso de Daniel se alargou. Ouvimos que você tem estado distraída. Um novo relacionamento? Problemas domésticos. O conselho precisa saber se você é capaz de dar a esta empresa sua atenção total. Victoria olhou ao redor da mesa. Alguns rostos eram simpáticos. A maioria estava cuidadosamente em branco. Todos estavam esperando. Deixe-me ser clara, ela disse, sua voz firme apesar da fúria crescendo em seu peito. Minha vida pessoal não é assunto deste conselho. Meu desempenho, no entanto, é. E meu desempenho fala por si. Receita aumentou 34% neste trimestre. 2 novas patentes arquivadas. Retenção de clientes em 97%. Ela olhou diretamente para Daniel. Qual tem sido seu desempenho, Daniel? Além de conspirar pelas minhas costas. Isso não é sobre mim. Não, é sobre poder. Você quer meu emprego. Você o quis desde o primeiro dia. E você pensou que minha cadeira de rodas e meu bebê me tornavam um alvo fácil. Victoria inclinou-se para a frente. Você estava errado. Victoria, eu não terminei. Ela se virou para o resto do conselho. A oferta da Harrison Tech é predatória. Eles não querem nossa tecnologia. Eles querem eliminar a concorrência. Se vendermos, eles vão esvaziar esta empresa em 1 ano. Tudo o que construímos, tudo pelo que nossos funcionários sacrificaram, terá sumido. Ela fez uma pausa. Eu construí esta empresa do nada. Eu a construí quando ninguém acreditava que uma mulher deficiente poderia gerenciar uma startup de tecnologia. Eu a construí quando minha própria família me disse para desistir. E eu não vou deixar Daniel Park destruí-la porque ele pensa que minha vida pessoal me torna fraca. Silêncio. Então Margaret Chen, a membro do conselho de maior tempo de serviço, falou. Eu proponho adiar a moção de Daniel, pendente uma revisão completa de sua conduta. Apoiado, disse Robert Williams. O rosto de Daniel ficou roxo. Você não pode... A moção foi adiada, Margaret disse firmemente. E Daniel, se eu ouvir que você tem feito reuniões secretas novamente, eu pessoalmente proporei sua remoção deste conselho. Ela olhou para Victoria. Sentimos muito, Victoria. Isso nunca deveria ter acontecido. Victoria assentiu, sem confiar em sua voz. A reunião foi encerrada. Daniel saiu furioso sem olhar para ela. Os outros membros do conselho passaram, alguns oferecendo acenos de desculpa, outros evitando seus olhos. Quando a sala estava vazia, Victoria sentou-se lá sozinha, tremendo. Ela havia vencido esta batalha, mas a guerra não havia acabado. E ela nunca se sentira tão sozinha. Seu telefone vibrou. Nathan novamente. Lilith fez um cartão. Ela não me deixa lê-lo. Ela diz que é particular. Victoria olhou para a mensagem e algo em seu peito se abriu. Ela digitou. Você pode me encontrar amanhã. No cemitério? A resposta dele veio instantaneamente. Que horas? 12:00. Eu estarei lá. Ela dirigiu para o cemitério no dia seguinte com Marcos no banco de trás e terror em seu coração. Nathan já estava lá quando ela chegou, parado sozinho perto de um túmulo sob um carvalho antigo. Ele se virou quando ouviu o carro dela, e Victoria viu a exaustão em seu rosto, a esperança que ele estava tentando esconder. O medo. Ela estacionou, tirou Marcos da cadeirinha e foi em sua cadeira de rodas em direção a ele. Eles pararam a alguns metros de distância. Oi? Nathan disse. Oi. Eu não tinha certeza se você viria. Eu também não tinha certeza. Nathan olhou para o túmulo, então de volta para ela. Esta é Mia. Eu pensei que talvez você devesse conhecê-la adequadamente. Victoria sentiu lágrimas nos olhos. Nathan, eu sei que é estranho. Eu sei que pode ser demais. Mas Mia foi a pessoa mais importante da minha vida por 15 anos. E você está se tornando... Você é. Eu preciso que você a conheça. Eu preciso que ela te conheça. Isso faz sentido? Sim. A voz de Victoria falhou. Faz todo o sentido. Ela foi em sua cadeira de rodas para mais perto da lápide.
Leu a inscrição. Mia Rose Cole, esposa e mãe amada. Ela amou com todo o seu coração. Ela parece maravilhosa, Victoria sussurrou. Ela era. Nathan se ajoelhou ao lado do túmulo, sua mão repousando na pedra. Mia, esta é Victoria. Ela é alguém com quem me importo muito. Ela é forte e teimosa, e ela luta com todas as suas forças pelas pessoas que ama. Ele pausou. Eu acho que você gostaria dela. Victoria sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas agora. Sinto muito por nunca ter te conhecido. Ouvi dizer que você era incrível. Ela era. Nathan se levantou, moveu-se para o lado de Victoria, e ela me disse algo antes de morrer. Ela disse, Nathan, não passe o resto da sua vida sofrendo pelo que você perdeu. Passe-a amando aqueles que ainda estão aqui. Nathan, eu tenho tentado descobrir o que isso significa por 3 anos, e então eu te conheci, e eu entendi. Ele pegou a mão dela. Eu não estou tentando substituir Mia. Ninguém poderia substituí-la. Eu tenho espaço em meu coração para mais amor. Lily também, e eu acho que Mia gostaria disso para nós. Victoria não conseguia falar, mal conseguia respirar. Marcos estendeu a mão de seu colo, agarrando a camisa de Nathan. Nathan riu, um som molhado. Ei, amigão, você está aprendendo novas palavras? Marcos disse novamente, enfático. Perto o suficiente. Nathan olhou para Victoria. Ele está dizendo meu nome. Ele está tentando. Victoria enxugou os olhos com uma das mãos. Nathan, eu preciso te contar algo. Ok, eu tenho te afastado porque estou com medo. Porque todos em quem eu confiei um dia foram embora. Meus pais praticamente me deserdaram quando engravidei. O pai de Marcos saiu. Cada investidor, cada parceiro, cada pessoa que eu deixei se aproximar, eventualmente decidiu que eu dava muito trabalho. A voz dela tremeu. E eu continuei esperando que você fizesse a mesma coisa. Eu continuei esperando que você acordasse e percebesse que me amar é difícil, que eu venho com complicações, que existem 1000 mulheres mais fáceis que você poderia escolher. Nathan balançou a cabeça. Eu não quero mais fácil. Você deveria. Victoria. Ele se ajoelhou na frente de sua cadeira de rodas, colocando-se no nível dos olhos dela. Você sabe o que eu vejo quando olho para você? Uma mulher em uma cadeira de rodas com um bebê e uma empresa desmoronando? Não. Ele estendeu a mão, segurou o rosto dela com as mãos. Eu vejo a pessoa mais forte que eu já conheci. Eu vejo alguém que luta todos os dias contra um mundo que não foi construído para ela e vence. Eu vejo uma mãe que incendiaria o mundo por seu filho. Eu vejo uma mulher que construiu um império do nada e se recusa a deixar qualquer um tirar. Sua voz falhou. Eu vejo alguém com quem quero passar o resto da minha vida, se ela me permitir. Victoria estava soluçando agora. Eu estou com medo. Eu sei. E se eu não conseguir fazer isso? E se eu te afastar novamente? Então eu voltarei. E continuarei voltando até que você acredite que eu não vou embora. E seus sogros? Eles me odeiam. Eles não te odeiam. Eles estão com medo. Eles estão com medo de perder Nathan e Lily para alguém novo. Mas eles vão mudar de ideia. E se eles não mudarem? A mandíbula dele apertou. Se eles não mudarem, essa é a escolha deles. Mas eu estou escolhendo você. Eu estou escolhendo Marcos. Eu estou escolhendo esta família. Esta família, Victoria repetiu, as palavras estranhas e maravilhosas em sua língua. Esta família. Nathan sorriu através de suas próprias lágrimas. Se você quiser, se você nos quiser. Victoria olhou para este homem ajoelhado na frente dela em um cemitério, oferecendo-lhe tudo o que ela tinha tido medo de esperar. Ela olhou para seu filho, alcançando Nathan como se ele sempre tivesse pertencido ali. Ela olhou para a lápide da mulher que havia amado Nathan primeiro, que havia lhe dado permissão para amar novamente. Sim, ela sussurrou. O rosto de Nathan se desfez em um sorriso. Sim, sim, eu quero isso, eu quero você, eu quero Lily, eu quero esta família.
As lágrimas estavam vindo mais rápido agora. Eu te amo, Nathan. Eu estou aterrorizada e eu não tenho ideia do que estou fazendo. E eu provavelmente vou estragar isso 1000 vezes, mas eu te amo. Nathan a puxou para seus braços, cadeira de rodas e tudo. Marcos esmagado entre eles. E rindo do caos repentino. Eu te amo também, Nathan disse contra seu cabelo. Deus, eu te amo tanto. Eles ficaram assim por muito tempo, abraçados na sombra do carvalho, enquanto a lápide de Mia os observava como uma bênção. A cura começou naquela tarde. Nathan convidou seus sogros para jantar em sua casa. Não uma visita surpresa, não um confronto, um convite de verdade. Precisamos conversar, disse ao telefone. Todos nós. Victoria estará lá. Eu preciso que você seja respeitoso. A voz de Frank era cautelosa. Nathan, nós só queremos o que é melhor para você e Lily. Eu sei. É por isso que eu estou pedindo para você vir, para que você possa ver que Victoria é o que é melhor para nós. Eles vieram. Victoria chegou primeiro, ajudando Lily a arrumar a mesa. Enquanto Marcos brincava no chão com os brinquedos que Lily havia organizado especificamente para ele, suas mãos estavam tremendo, mas ela se recusou a deixar transparecer. Victoria? Lily perguntou, observando-a lutar com os guardanapos. Você está nervosa? Um pouco. Não fique. Vovó e vovô vão amar você. Você acha? Eu sei que sim. Lily pegou os guardanapos de suas mãos e os dobrou habilmente. Porque eu amo você. E eles me amam, então eles têm que amar o que eu amo. É como a propriedade transitiva. Victoria riu apesar de si mesma. Onde você aprendeu sobre a propriedade transitiva? Aula de matemática. Eu sou muito avançada. Você realmente é. A campainha tocou. Victoria sentiu seu coração parar. Nathan atendeu a porta e Frank e Diane entraram com expressões cautelosas e uma garrafa de vinho. Seus olhos encontraram Victoria imediatamente. Victoria, Diane disse, sua voz cuidadosamente neutra. Obrigado por nos receber. Obrigado por virem. Silêncio. Então Marcos levantou os olhos de seus brinquedos, avistou Diane e abriu um enorme sorriso. Oi, oi, oi. Algo no rosto de Diane suavizou. Apenas ligeiramente. Olá, pequeno. O nome dele é Marcos, Lily disse, pegando-o e trazendo-o. Ele tem 14 meses de idade. Ele gosta de blocos e bananas amassadas e quando você faz caretas para ele. Assista. Ela fez uma careta exagerada e Marcos gritou de tanto rir. Apesar de si mesma, Diane sorriu. Ele é adorável. Ele também é muito inteligente. Victoria diz que ele já sabe umas 50 palavras. E ele está aprendendo as cores. Olhe, Marcos, que cor é esta? Ela apontou para sua camisa vermelha. Vermelho? Marcos anunciou orgulhosamente. Viu? Ele é um gênio. Victoria observou Lily preencher a lacuna que parecia impossível e sentiu seu coração inchar de amor por esta criança feroz e maravilhosa. O jantar foi tenso no início. Conversa fiada sobre o tempo, sobre a escola de Lily, sobre os negócios de Nathan. Ninguém mencionou o elefante na sala. Ninguém mencionou a última visita. Então Frank largou seu garfo e olhou diretamente para Victoria. Eu te devo um pedido de desculpas. Victoria piscou. Eu sinto muito. Da última vez que estivemos aqui, eu fui rude. Fiz suposições. Olhei para sua cadeira de rodas e vi... Ele parou. Começou de novo. Eu vi limitações. Eu vi problemas. Eu vi razões pelas quais isso não funcionaria. Ele fez uma pausa. Eu estava errado. Victoria não sabia o que dizer. Mia teria gostado de você. Diane disse baixinho. Ela sempre admirou a força, e você tem mais força do que qualquer um que eu já conheci. Você não precisa me deixar terminar. A voz de Diane era firme, mas gentil. Nós estávamos com medo. Nós perdemos nossa filha e Nathan, e Lily são tudo o que nos restou dela. Nós estávamos com medo de perdê-los também. Com medo de ser substituídos. Com medo de ser esquecidos. Ninguém está tentando substituir Mia, Victoria disse.
E ninguém está tentando expulsá-los. Eu sei o quão importantes vocês são para Nathan e Lily. Eu nunca tentaria me interpor entre vocês. Nós sabemos disso agora. Frank estendeu a mão sobre a mesa. Pegou a mão de Diane. Nós temos observado, à distância. Nós temos visto o quão feliz Nathan está. O quanto Lily ama você e Marcos. Como esta família... Ele parou, sua voz falhando. Como esta família está se curando. Diane enxugou os olhos. Nós gostaríamos de fazer parte disso, se vocês nos permitirem. Victoria sentiu lágrimas escorrendo por seu próprio rosto. Claro, claro que vocês podem fazer parte disso. Posso segurá-lo? Diane perguntou, olhando para Marcos. O bebê? Sim. Victoria tirou Marcos de seu colo e o ofereceu. Diane o pegou cuidadosamente, como se ele fosse feito de vidro. Marcos estudou o rosto dela por um momento, então estendeu a mão e pegou seu nariz. Nariz, ele anunciou. Diane riu, uma risada de verdade, surpresa e deliciada. Sim, esse é o meu nariz. Muito bem, Marcos. Ele aprende rápido. Frank disse, sua voz rouca de emoção. Ele puxou isso da mãe, Nathan disse, olhando para Victoria com tanto amor que ela não conseguia respirar. Lily cerrou o punho debaixo da mesa. Sim, jantar em família, sucesso. Todos riram, e Victoria percebeu, sentada àquela mesa, cercada por pessoas que a haviam escolhido, que era por isso que ela havia lutado a vida inteira. Não sucesso, não dinheiro, não provar que todos estavam errados. Isso, pertencimento. 2 semanas depois, Victoria fez seu movimento final contra a Harrison Tech. Ela estava planejando isso por meses, reunindo provas, construindo seu caso. E agora, com o conselho finalmente a apoiando, ela estava pronta. A reunião de acionistas estava lotada. Victoria foi em sua cadeira de rodas para a frente da sala, seu coração batendo, mas seu rosto calmo. Ela havia aprendido há muito tempo a projetar confiança, mesmo quando estava aterrorizada. Obrigado a todos por virem, ela disse. Eu sei que tem havido muita incerteza sobre o futuro desta empresa. Muitas perguntas sobre se deveríamos aceitar a oferta da Harrison Tech. Hoje eu vou responder a essas perguntas. Ela clicou para seu primeiro slide. A Harrison Tech não está tentando nos adquirir porque eles acreditam em nossa tecnologia. Eles estão tentando nos adquirir porque eles têm medo dela. Nossas patentes ameaçam 3 de suas principais linhas de produtos. Se nós vendermos, eles não nos integrarão, eles nos fecharão. Murmúrios se espalharam pela sala. Mas isso não é tudo. Victoria clicou para o próximo slide. Nos últimos 6 meses, alguém em nosso conselho tem alimentado informações confidenciais para a Harrison Tech. Informações sobre nossa estratégia, nossas fraquezas, nossos conflitos internos. Ela olhou diretamente para Daniel, que havia empalidecido. Daniel Park, nosso CFO, tem estado em contato com o CEO da Harrison Tech desde fevereiro. Eu tenho os e-mails, os registros telefônicos, o rastro de papel. A sala explodiu. Daniel levantou-se. Isso é ridículo. Ela está mentindo. Eu não estou mentindo. Victoria puxou uma pasta e a deslizou pela mesa. Tá tudo aqui. Cada reunião, cada documento vazado, cada promessa que Harrison fez a você em troca de destruir esta empresa por dentro. A segurança já estava se movendo em direção a Daniel. Você não pode fazer isso, Daniel rosnou. Você é apenas uma aleijada com um chip no seu ombro. Não, a voz de Victoria era gelo. Eu sou a CEO de uma empresa que você tentou destruir. E eu sou a mulher que te pegou. Ela se virou para o conselho. Eu proponho remover Daniel Park de sua posição e buscar ação legal por quebra de dever fiduciário. Apoiado, Margaret disse imediatamente. A votação foi unânime. Enquanto a segurança escoltava Daniel para fora, Victoria se dirigiu à sala uma última vez. Esta empresa não está à venda. Nem hoje, nem nunca. Continuaremos a inovar, a crescer, a provar que o sucesso não é sobre quem você é.
Como você se parece. É sobre pelo que você está disposto a lutar. Ela fez uma pausa. Eu tenho lutado a vida inteira e não vou parar agora. Os aplausos foram ensurdecedores. Nathan estava esperando por ela no saguão quando ela saiu, Lily pulando ao lado dele, Marcus em seus braços. Como foi? Nathan perguntou. Victoria sorriu. Nós ganhamos. Eu sabia que você ganharia. Ele a puxou para um abraço, Marcus esmagado entre eles, Lily envolvendo seus braços em todos eles. Você é uma super-heroína, Lily disse. Tipo, de verdade. Eu sou apenas teimosa. Mesma coisa, Victoria riu. E Nathan beijou sua testa, e Marcus agarrou um punhado de seu cabelo e se recusou a soltar. Vamos, Nathan disse. Vamos para casa. Casa. Victoria nunca tivera uma de verdade antes. Mas, saindo daquele prédio, com Nathan ao lado dela e Lily tagarelando sobre pizza de celebração e Marcos babando em seu ombro, ela percebeu que finalmente tinha uma. Ela finalmente tinha um lar. Naquela noite, depois da pizza e da celebração e de colocar as duas crianças na cama, Nathan e Victoria sentaram-se em sua varanda dos fundos, observando as estrelas. Eu tenho algo para você, Nathan disse. Nathan, você não precisa... Eu sei. Eu quero. Ele puxou uma pequena caixa do bolso. O coração de Victoria parou. Nathan, não é o que você pensa. Ainda não. Ele abriu a caixa para revelar uma simples chave prateada. É a chave desta casa. Eu sei que você tem seu apartamento e sua independência, e eu não estou tentando apressar nada. Mas eu quero que você saiba que você sempre tem um lugar aqui. Você e Marcos, sempre que você quiser. Por quanto tempo você quiser. Victoria olhou para a chave. Você está me dando uma chave para sua casa. Eu estou te dando um lar. Se você quiser, e Lily, e Frank, e Diane, e... Lily me ajudou a escolher o chaveiro. Ele virou-o para mostrar um pequeno pingente em forma de cadeira de rodas com as palavras Victoria's Wheels gravadas nele. E Frank e Diane enviaram flores hoje. Para seu escritório com um cartão que dizia Bem-vinda à família. Victoria estava chorando novamente. Ela parecia fazer muito isso ultimamente. Eu sou uma bagunça, ela conseguiu dizer. Você é perfeita. Eu venho com muitas complicações. Eu também. Eu estou com medo de te afastar novamente. Então eu voltarei. Nathan pegou a mão dela, apertou a chave em sua palma. Eu sempre voltarei, Victoria. Esse é o ponto. Ela olhou para a chave, para ele, para as estrelas acima deles. Ok, ela sussurrou. Ok, eu vou pegar a chave. Eu vou pegar o lar. Eu vou pegar. Ela engoliu em seco. Eu vou pegar tudo isso. Nathan sorriu, aquele sorriso quente, cansado, lindo que de alguma forma havia se tornado sua coisa favorita no mundo. Bom, ele disse, porque eu ainda não terminei. O que mais poderia haver? Ele se inclinou, a beijou suavemente. Apenas o resto de nossas vidas, ele disse contra seus lábios, se você estiver disposta. Victoria riu e chorou e o beijou de volta. Eu estou disposta, ela disse. E pela primeira vez em sua vida, ela acreditou. 6 meses se passaram como água por entre dedos abertos. Victoria mudou-se para a casa de Nathan em um domingo chuvoso de março. Com Lily dirigindo os carregadores como um pequeno general e Marcos engatinhando e atrapalhando todo mundo. Seu apartamento havia sido estéril, eficiente, projetado para a sobrevivência. Esta casa era caos e calor e brinquedos espalhados por todas as superfícies, e o cheiro do café terrível de Nathan pela manhã. Era perfeita. Ela continuou trabalhando, claro. A empresa estava prosperando agora, mais forte do que nunca, desde a remoção de Daniel. Novos investidores haviam chegado, atraídos pela história da CEO que havia repelido uma aquisição hostil e exposto corrupção de sua cadeira de rodas. Victoria odiava ser chamada de inspiradora. Ela havia feito o que qualquer um faria para proteger o que haviam construído, mas ela não podia negar que a atenção havia sido boa para os negócios.
A empresa de paisagismo de Nathan também estava crescendo. Victoria o ajudara a otimizar suas operações, configurar sistemas de contabilidade adequados, contratar um gerente de escritório de verdade para que ele pudesse passar mais tempo com Lily e Marcos e menos tempo afogado em papelada. Você está me transformando em um verdadeiro empresário, Nathan reclamou uma manhã, olhando para os relatórios de lucros que ela havia gerado. Você sempre foi um verdadeiro empresário. Você só precisava de planilhas melhores. Eu odeio planilhas. Todo mundo odeia planilhas. É por isso que você se casa com alguém que as ama. Nathan olhou para ela, algo piscando em seus olhos. Casar, hein? O rosto de Victoria ficou quente. Eu não quis dizer, foi apenas uma expressão. Eu sei. Mas ele estava sorrindo daquele jeito que fazia seu estômago revirar. Apenas uma expressão. Ela jogou uma caneta nele. Ele a pegou, ainda sorrindo. A vida se estabeleceu em um ritmo que Victoria nunca havia experimentado antes. As manhãs eram um caos. Preparar Lily para a escola, alimentar Marcos com o café da manhã, Nathan saindo cedo para os locais de trabalho, Victoria atendendo chamadas de seu carro enquanto levava Marcos para a creche. As noites eram melhores. Jantar juntos, ajuda com a lição de casa, hora do banho para Marcos, histórias de ninar que Lily insistia em ler em voz alta, mesmo que ela tivesse 11 anos agora e tecnicamente fosse muito velha para livros ilustrados. Marcos precisa ouvi-las, ela explicava seriamente para seu desenvolvimento. Marcos está dormindo, Nathan apontou. Ele pode ouvir dormindo. Eu li sobre isso. Você leu isso na internet? A internet é uma fonte válida de informação, pai. Victoria os observou discutir e sentiu seu coração inchar até explodir. Frank e Diane vinham para o jantar em domingos alternados. O constrangimento havia desaparecido ao longo dos meses, substituído por algo que parecia quase família. Diane havia começado a ensinar palavras em francês a Marcos, porque toda criança deveria ser bilíngue. E Frank havia começado a ler para ele histórias sobre caminhões e tratores, livros que ele guardava desde que Nathan era pequeno. Mia amava esses livros, Frank disse uma noite, sua voz rouca. Ela me fazia lê-los de novo e de novo, até eu memorizá-los. Agora Marcos também os amará, Victoria disse. Frank olhou para ela com algo que poderia ter sido gratidão. Sim, ele amará. A primavera virou verão. Marcos aprendeu a andar corretamente, o que significava que ele estava de repente em todos os lugares ao mesmo tempo, mexendo em tudo, dando à Victoria aproximadamente 17 ataques cardíacos por dia. Lily se nomeou sua supervisora oficial, seguindo-o pela casa com a intensidade de um agente do serviço secreto. Marcos, não, ela disse firmemente, puxando-o para longe da tomada elétrica pela 5ª vez. Isso é perigoso. Conversamos sobre isso. Não, Marcos disse feliz, imediatamente voltando para a retomada. Ele não escuta, Lily reclamou para Victoria. Acho que ele não respeita minha autoridade. Ele tem 2 anos. Ele não respeita a autoridade de ninguém. Isso é preocupante para o futuro dele. Ele vai descobrir. Ele vai embora. Victoria amava essa criança mais do que jamais pensou ser possível. O verão trouxe o aniversário de Nathan, seu terceiro, e Lily passou 3 semanas planejando uma festa surpresa com a intensidade de uma operação militar. Victoria foi recrutada como sua co-conspiradora, o que significou ligações secretas e decorações escondidas e uma história de cobertura elaborada sobre um chato jantar de trabalho que Nathan absolutamente precisava participar. Ele vai saber que algo está acontecendo, Victoria avisou. Ele não vai. Papai é alheio, confie em mim. Ele não é alheio. Ele não notou quando eu reorganizei todos os móveis da sala de estar no mês passado. Você moveu uma lâmpada. Era uma lâmpada significativa. A festa foi um sucesso. Nathan entrou no restaurante esperando um jantar com os colegas de Victoria e encontrou 50 pessoas gritando, "Surpresa!", incluindo toda a sua equipe, Frank e Diane.
e metade do time de futebol de Lily, por razões que Victoria ainda não entendia totalmente. Você fez isso? Nathan perguntou, parecendo chocado. Lily fez isso, eu apenas segui ordens. Eu sou uma muito boa planejadora. Lily disse orgulhosamente. Você deveria me colocar no comando de mais coisas. Eu estou com medo. Você deveria estar. Nathan riu e puxou as duas para um abraço. Marcos esmagado entre eles, como sempre. E Victoria pensou, esta é a minha vida agora. Esta é realmente a minha vida. Às vezes ainda parecia um sonho. Setembro trouxe mudanças. A fisioterapeuta de Victoria recomendou uma nova opção de tratamento experimental, cara, potencialmente arriscada, que poderia melhorar sua mobilidade. Não andar, nunca mais andar, mas melhor controle, menos dor, mais independência. Ela não contou a Nathan a princípio. Ela pesquisou sozinha à tarde da noite, enquanto todos dormiam, pesando os riscos e benefícios e custos. O tratamento exigiria 2 meses de terapia intensiva em uma instalação especializada em Boston. 2 meses longe da empresa, de Marcus, de Nathan e Lily. 2 meses de esperança por algo que poderia não funcionar. Ela finalmente contou a Nathan em uma noite de quinta-feira, depois que Lily estava na cama e Marcus estava dormindo, e eles estavam sentados na varanda observando vagalumes. Há algo que preciso te contar, ela disse. O rosto de Nathan ficou sério imediatamente. Ok, não é ruim. Bem, pode ser ruim. Eu não sei ainda. Ela respirou fundo. Há um tratamento, em Boston. Experimental. Poderia ajudar com minha mobilidade. Não andar, mas melhor do que isso, menos dor. Mais controle. Isso parece incrível. São 2 meses, em Boston. Longe de todos. Nathan ficou em silêncio por um momento. Ok. Victoria, se há uma chance disso te ajudar, você tem que aceitar. Mas Marcos, eu vou cuidar de Marcos. E Lily? Lily vai ficar bem. Ela vai sentir sua falta, mas vai ficar bem. E a empresa já sobreviveu sem você antes. Ela sobreviverá novamente. Nathan pegou a mão dela. Do que você realmente tem medo? Victoria sentiu lágrimas nos olhos. Eu tenho medo de que não funcione. Eu tenho medo de passar 2 meses longe de todos que amo e voltar exatamente a mesma. Eu tenho medo de esperar por algo e perdê-lo. Eu sei. Nathan apertou a mão dela. Mas, Victoria, você passou a vida inteira provando que as pessoas estão erradas. Você lutou por tudo o que tem. Esta é apenas mais uma luta. E eu estarei aqui quando você voltar para casa. Ganhando ou perdendo, eu estarei aqui. Você promete? Eu prometo. Ela partiu para Boston em outubro. Dizer adeus foi mais difícil do que ela esperava. Marcos se agarrou a ela, chorando, sem entender por que a mamãe estava saindo. Lily a abraçou tão forte que ela não conseguia respirar e sussurrou. Volte mais forte, ok? E ligue todos os dias. E mande fotos. E eu vou, Victoria prometeu. É melhor você. Nathan a levou ao aeroporto. No portão, ele segurou o rosto dela com as mãos e beijou sua testa. 2 meses, ele disse. 2 meses. Eu te amo também. Agora vá se arrumar para poder vir para casa e se casar comigo. O coração de Victoria parou. O quê? Nathan sorriu. Você me ouviu. Vá para Boston. Faça o tratamento. Volte para casa. Case-se comigo. Ele a beijou novamente, suave e rápido. Esse é o plano. Alguma objeção? Não é assim que os pedidos de casamento funcionam. É agora. Objeções? Victoria estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Não, sem objeções. Bom, agora vá. Seu voo está embarcando. Ela foi. O tratamento foi brutal. 8 horas por dia de fisioterapia, estimulação nervosa, retreinamento muscular, mais fisioterapia. Victoria pensou que sabia o que era dor. Ela havia sobrevivido a um acidente de carro, afinal. Mas isso era diferente. Isso era escolher a dor
convidá-la, sentar com ela hora após hora na esperança de que algo mudasse. Alguns dias ela queria desistir. Ela se deitava em sua cama de hospital à noite, músculos gritando, e pensava em como seria fácil ir para casa, aceitar seu corpo como ele era, parar de lutar. Então seu telefone tocava. Mamãe! A voz de Marcos metálica através do alto-falante. Saudades! Eu também sinto sua falta, bebê. Quando volta para casa. Em breve, eu prometo. Ok, te amo. Eu te amo mais. Ela desligava e chorava. E então ela se levantava na manhã seguinte e fazia tudo de novo. Nathan ligava todas as noites sem falta. Às vezes eles conversavam por horas, às vezes apenas alguns minutos quando a exaustão a dominava. Mas ele sempre ligava. Como foi hoje? Ele perguntava. Difícil, você está indo incrivelmente bem. Você não sabe disso, eu te conheço. Isso significa que eu sei que você está indo incrivelmente bem. Lily enviava pacotes de carinho todas as semanas, desenhos de Marcos, cartas dela mesma, fotos da família fazendo coisas comuns, tomando café da manhã, brincando no quintal, Frank e Diane visitando para o jantar. Estamos mantendo seu lugar aquecido, Lily escreveu. Não se preocupe. Tudo estará exatamente igual quando você voltar. Exceto que Marcos aprendeu a palavra cocô, e agora ele a diz constantemente. Essa parte é diferente. Victoria riu tanto que chorou. A quarta semana trouxe o primeiro avanço. Ela estava na fisioterapia, trabalhando em um movimento com o qual vinha lutando há dias, quando de repente algo se encaixou. Seu corpo respondeu de uma forma que não havia feito em anos. Os olhos da terapeuta se arregalaram. Faça isso de novo. Victoria fez de novo. Victoria, isso é incrível. Isso é... Você sente isso? Ela sentiu. Pela primeira vez em 5 anos, ela sentiu seu corpo respondendo à sua vontade em vez de lutar contra ela. Está funcionando, ela sussurrou. Está funcionando. Ela ligou para Nathan naquela noite, soluçando. O que há de errado? Ele perguntou em pânico. Victoria, o que aconteceu? Nada está errado. Nathan, está funcionando. O tratamento está funcionando. Eu posso sentir isso. Silêncio. Então, realmente? Ainda não vou andar, não é isso. Mas a dor está melhor. Meu controle está melhor. Eu estou melhor. Deus, a voz dele falhou. Deus, Victoria, eu estou tão orgulhoso de você. Eu não fiz nada. Os médicos... Você apareceu todos os dias. Você lutou contra a dor. Você não desistiu quando ficou difícil. Isso é tudo. Isso é você. Ela chorou mais forte. Para casa em breve. Nathan disse. Mais 2 semanas. Eu não posso esperar mais 2 semanas. Você tem que ir. Eu sei, mas eu não posso. As últimas 2 semanas foram as mais difíceis e as melhores. Seu corpo continuou a responder ao tratamento. Dor que havia sido sua companheira constante por 5 anos diminuiu para algo gerenciável. Seu controle melhorou, não dramaticamente, não milagrosamente, mas o suficiente. O suficiente para fazer a diferença. Em seu último dia, o médico-chefe sentou-se com ela para revisar os resultados. Você superou nossas expectativas, ele disse. Sua resposta ao tratamento tem sido notável. Gostaríamos que você continuasse com a terapia de manutenção em casa. Eu enviarei os protocolos para seu fisioterapeuta local. Mas, Victoria, você deve se orgulhar. Você fez algo extraordinário aqui. Obrigado, Victoria disse, por tudo. Agradeça a si mesma. Nós apenas fornecemos as ferramentas. Você fez o trabalho. Ela voou para casa em uma fria manhã de novembro. Nathan estava esperando no aeroporto com Marcos em seus braços e Lily pulando ao lado dele, segurando uma placa que dizia "Bem-vinda ao lar, mamãe", em letras brilhantes. Victoria parou quando a viu. Mamãe. Não, Victoria.
Não sua namorada. Não a senhora da cadeira de rodas. Mamãe! Lily viu seu rosto e de repente pareceu incerta. Tá tudo bem? Eu posso mudar. Eu apenas pensei. Você é basicamente minha mãe agora, certo? Você mora conosco. E você cuida de mim. E você me ama. E eu te amo. Então... Victoria foi em sua cadeira de rodas em direção a ela o mais rápido que pôde, puxou Lily para um abraço e a segurou com força. É perfeito, ela sussurrou. É absolutamente perfeito. Você está me esmagando. Não me importo. Eu não consigo respirar. Lide com isso. Nathan riu e envolveu seus braços em torno de ambas, Marcos guinchando de alegria por ser incluído no abraço em grupo. Bem-vinda ao lar, Nathan disse contra seus cabelos. Eu estou em casa, Victoria disse. Eu estou finalmente em casa. O Natal chegou, e com ele, o primeiro feriado de verdade que Victoria havia celebrado em anos. Lily insistiu em montar 3 árvores, uma para a sala de estar, uma para seu quarto, uma para o quarto de Marcos, e cobriu todas as superfícies com decorações que ela mesma havia feito. Frank e Diane vieram para a véspera de Natal, braços cheios de presentes, e passaram a noite ensinando Marcos a dizer Papai Noel, enquanto Lily explicava em detalhes exaustivos por que renas não podiam realmente voar, mas a magia estava em acreditar de qualquer maneira. Ela pegou isso da Mia. Diane disse baixinho para Victoria. Esse jeito de fazer tudo parecer especial. Ela é extraordinária, Victoria concordou. Você também é. Diane pegou a mão dela. Obrigado por amá-los, por nos deixar fazer parte disso. Obrigado por fazerem parte disso. Na manhã de Natal, depois que os presentes foram abertos e o papel de embrulho estava em todo lugar, e Marcos estava usando um laço na cabeça por razões que só Lily entendia, Nathan desapareceu no quarto e voltou com uma pequena caixa. O coração de Victoria parou. Nathan, eu sei que já pedi, mais ou menos, no aeroporto, mas eu queria fazer direito. Ele se ajoelhou na frente de sua cadeira de rodas, e Victoria ouviu Lily ofegar e Frank pigarrear, e Diane começar a chorar. Você é teimosa e orgulhosa e faz um café terrível, e você reorganiza minha vida quando eu não peço. Você lutou para voltar do impossível, e você me fez acreditar em segundas chances. Você deu à minha filha uma mãe novamente. Você me deu uma razão para acordar todas as manhãs. Ele abriu a caixa, revelando um simples anel de diamante. Você quer se casar comigo? Victoria olhou para ele. Lily pulando de empolgação, para Marcos alheio, mas feliz, para Frank e Diane de mãos dadas, com lágrimas escorrendo por seus rostos. Sim, ela disse, Deus, sim. Nathan deslizou o anel em seu dedo e a beijou, e Lily gritou. Ela disse sim, alto o suficiente para acordar os vizinhos. E Marcos gritou, sim, 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 porque ele havia aprendido a imitar sua irmã. E Frank e Diana conspiraram. E Victoria pensou, é isso. Isso é tudo o que eu nunca soube que queria. Eles se casaram na primavera. Não foi um grande casamento, nenhum dos dois queria isso. Apenas família e amigos próximos no quintal de Nathan, rodeados pelo jardim que ele havia construído para Victoria. Caminhos acessíveis, canteiros elevados, sinos de vento que cantavam na brisa. Lily foi a dama de honra. Ela usou um vestido roxo que ela mesma havia escolhido e fez um discurso que fez todos chorarem. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos, Lily disse, de pé em uma cadeira para que todos pudessem vê-la. E eu pensei que era isso. Eu pensei que nunca mais teria uma mãe. Mas então Victoria veio e ela não tentou substituir minha mãe. Ela apenas me amou. Ela me amou mesmo quando eu era chata. Ela amou Marcos mesmo quando ele disse cocô na mesa de jantar. Ela amou meu pai mesmo quando ele estava sendo um batata rabugenta. Ela fez uma pausa. Eu costumava pensar que famílias eram algo em que você nascia. Agora eu sei que famílias são algo que você constrói. Nós construímos esta família e é a melhor coisa que eu já fiz.
Ela se sentou sob aplausos estrondosos, e Victoria estendeu a mão e apertou a dela. Eu te amo, Victoria sussurrou. Te amo também, mamãe. As palavras ainda a atingiam como um presente toda vez. Os votos de Victoria foram simples. Nathan, você me viu no meu pior, pedindo desculpas por existir, pedindo desculpas por minha cadeira de rodas, por meu bebê, por ocupar espaço em um mundo que não foi projetado para mim. E você olhou para mim como se eu fosse digna de ser vista. A voz dela falhou. Você me ensinou que eu não sou demais. Eu sou exatamente o suficiente. Que meu filho não é um fardo e nem eu. Você me deu um lar quando eu havia esquecido o que essa palavra significava. Eu passarei o resto da minha vida sendo grata pela noite em que você me acompanhou para fora daquele restaurante. E eu passarei o resto da minha vida te amando. Os votos de Nathan foram mais curtos. Eu prometi a Mia que não pararia de viver. Eu quebrei essa promessa por 3 anos. Então eu te conheci, e eu me lembrei como é realmente viver. Ele pegou as mãos de Victoria. Você me ensinou que amar novamente não é trair o passado. É honrá-lo. Mia me deu Lily. Você me deu esperança. Juntos, vocês me deram um futuro. Eu te amo, Victoria. Para sempre. Para sempre, Victoria repetiu. Lily beijou, e Lily aplaudiu, e Marcos jogou pétalas de flores em todo lugar, e o sol rompeu as nuvens como uma bênção. A recepção foi um caos alegre. Dança, Nathan conduzindo a cadeira de rodas de Victoria pelo salão, Lily girando Marcos em círculos, Frank ensinando Diane alguns passos de salão que eles haviam aprendido décadas atrás. Bolo que Lily havia ajudado a assar e decorar. É para parecer assim, papai. É abstrato. Fantasmas que variavam de engraçados a lacrimejantes a ambos. Quando a festa finalmente diminuiu e os convidados foram para casa e as crianças estavam dormindo em suas camas, Nathan e Victoria sentaram em sua varanda uma última vez. Nós conseguimos, Nathan disse. Nós conseguimos. Nós estamos casados. Nós estamos. Você está presa a mim agora. Victoria riu. Acho que você está preso a mim. Eu estou bem com isso, Nathan a puxou para perto. Eu estou muito bem com isso. Eles sentaram em silêncio confortável, observando as estrelas. Nathan, sim? Obrigado. Pelo quê? Por me tirar daquele restaurante, por não fugir, por lutar por mim quando eu não podia lutar por mim mesma. Ela fez uma pausa. Por me ver. Nathan beijou o topo de sua cabeça. Obrigado por me deixar. Em algum lugar dentro da casa, Marcos chamou em seu sono. A voz de Lily flutuou, suave e reconfortante. Está tudo bem, Marcos. Eu te pego. E Victoria pensou em quão longe ela havia chegado. De uma mulher pedindo desculpas por existir, para uma mulher com uma família que a amava. De uma CEO lutando sozinha, para uma esposa com um parceiro que estava ao seu lado. De uma mãe que se perguntava se ela era suficiente para uma mãe que sabia que era. A vida não era perfeita. Nunca seria. Haveria dias difíceis e contratempos e momentos em que ela duvidaria de tudo. Mas ela não estava mais sozinha. Ela tinha Nathan, ela tinha Lily, ela tinha Marcos, ela tinha Frank e Diane, ela tinha um lar. Ela tinha tudo o que sempre quis. E tudo isso havia começado com um único ato de coragem, aparecendo em um restaurante com um bebê em seu peito e se recusando a desaparecer. Às vezes o amor não começa com romance. Às vezes começa com sinto muito e termina com estou em casa. Victoria Shane havia passado a vida inteira pedindo desculpas por quem ela era. Ela nunca mais pediria desculpas. Ela era exatamente o suficiente. Ela sempre fora o suficiente. E agora, finalmente, ela acreditava nisso.